Porque a gente vê muito as pessoas reclamando, perdi muito dinheiro com o fundo tal. E perdeu por quê? Né? Perdeu porque concentrou, né? A verdade é essa. Se tivesse 10 outros ativos ali, né? Poderia ter perdido, mas o impacto financeiro daquilo, né, não seria tão alto. E aí, investidor, eu me chamo Matheus Xavier, sou especialista de fundos imobiliários aqui da Ava Investimentos e hoje eu tô com Antônio, sócio da Iridium. Vou deixar ele se apresentar aqui para vocês conhecerem um pouco mais e a gente bater um papo aí sobre esse cenário com eles. Xavier, obrigado por me receber aqui, receber a Iridium. Bom, me chamo Antônio, sou um dos sócios fundadores da Iridium, estou na Iridium desde o começo, sou formado em finanças. Trabalho no mercado desde 2002, então já são aí 22 anos. Né? Show de bola. Então, Antônio, a gente aqui no escritório, a gente vem conversando muito sobre questões de movimento de mercado e como o mercado está conturbado atualmente. E, assim, prezando para que os investidores tomem a melhor decisão hoje. Queria ouvir um pouquinho de vocês em relação à visão de como avaliar a tomada de decisão na compra de um crédito privado, de um CRI, no mercado atual, tendo em vista que o juros está alto, né, a gente tem bons prêmios aí no mercado. Claro, boa pergunta. Bom, acho que hoje, para responder essa tua pergunta, acho que a gente tem que olhar de duas formas. Né? Primeiro, você tem os DIs, né, e as taxas futuras, né, que abriram muito, né? Então você está com um cenário aí, contemplando um cenário de juros alto aí por um tempo razoável e juros expressivos, né? Então você fazendo uma movimentação agora, uma aplicação, vamos dizer que o juro seja menor, você obviamente tem um ganho, né? E você tem o lado do crédito, que seria o quanto a mais ele paga em relação ao título público de referência, né? O que aconteceu em 2024, né? Acho que até para responder 2024 tem que até falar um pouco antes, né? 2023. Sim. 2023 foi um ano que você teve o caso de Americanas, Light, diversas RJs, e o que aconteceu que foi um ano muito ruim para o crédito, né? Então, os spreads de crédito, que é justamente esse diferencial de taxa entre o dinheiro que você empresta para uma empresa versus o título público de referência, ele aumentou muito em 2023. Né? Isso fez com que os fundos de crédito performassem muito mal. E o que acontece? Normalmente, esse spread de crédito ele pode aumentar, mas normalmente ele volta. Né? Por quê? Porque no vencimento do ativo ele tem que convergir. E foi o que aconteceu em 2024. Em 2024, os spreads fecharam muito, tanto é que você pode ver os fundos, de todos que têm alocação em crédito, foram muito bem. Né? E aí, o que está acontecendo agora? Né? Os spreads de crédito eles estão num nível baixo, né? E a gente tem observado que alguns spreads têm começado a abrir. Né? Então, o que acontece? Hoje, para você alocar num ativo de crédito, não basta só olhar a taxa nominal. Né? Você tem que entender ali o que é o timing de mercado para justamente saber se você está fazendo uma boa alocação. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, você entrar numa taxa de IPCA mais 7,30, né? Pode parecer muito bom, mas a verdade é que o título público de referência está ali perto, também. Né? Sim. Então, vale a pena o investidor olhar por essas duas óticas, né? Tanto a taxa nominal quanto o spread, porque o spread ele tem aumentado, né? E ele precisa tomar cuidado com relação a isso. Né? Sim, não, perfeito. E vocês hoje na Iridium, vocês têm alguma técnica, algum formato que vocês utilizam para analisar garantias? Sim. Acho que é até mais fácil de explicar como que a gente funciona em relação a como a gente analisa crédito. Né? O processo, né? Exatamente. Porque o que acontece? Né? Garantia é bom, óbvio, né? Todo mundo quer ter garantia, mas o problema é que a gente mora no Brasil. Né? E tem algumas garantias que assim, elas são
No papel elas parecem ser fortes, mas na prática não tanto. Vou dar um exemplo, aval, né? Aval é uma coisa que faz todo sentido, mas na hora de você executar um aval, se você pega um devedor que é mais malandro, você tem muita dificuldade, né? Porque você não consegue citar ele, então você tem vários tipos de problema. E até mesmo, vou dar um outro exemplo, quando você faz uma cessão fiduciária de recebíveis, né? Isso aí, assim, já está mais que provado que, por exemplo, você pede uma RJ, aqueles recebíveis que você cedeu, eles não contaminam com a RJ. Só que, né, quando você tem uma RJ, o juiz vai lá e amarra tudo junto, né? Coloca no mesmo pote. E aí o problema é que até você entrar na justiça, conseguir destrinchar aquilo, né, separar, leva tempo. E acontece que, obviamente, te custa, né? Então, aí falando da Iridium, né? O que acontece? Os nossos fundos, a gente basicamente tem dois tipos de fundo, né? A gente tem os fundos listados, né? E tem os fundos abertos, que tem aplicação e resgate, né? Os dois tipos, eles não são fundos que é para gerar valor através de você tomar garantia, destravar valor. Eles são fundos muito mais focados em, de fato, o devedor te pagar ali com juros e correção monetária, né? Então, como que a gente faz a análise do crédito? A gente foca muito mais na capacidade de pagamento daquele determinado devedor ou operação do que ficar falando que, tipo, ah, não, mas, puxa, tem um imóvel ali, o imóvel vale uma fortuna, tem um lonto velho gigante, ou tem um sócio ali que se der qualquer problema ele vai injetar dinheiro no business, porque assim, a gente já faz gestão de crédito há um bom tempo. Cada vez mais a gente tem se debruçado na tese de que as garantias no Brasil elas são fracas, né? Então, como que a gente olha crédito? Olhando capacidade de pagamento. Basicamente assim. Dentro da capacidade de pagamento, tu traz ali mais fluxo de caixa da empresa. Sim. Tem alguma garantia que vocês preferem, assim? Pô, esse tipo de garantia aqui eu vou de olho fechado. Quanto melhor a garantia, né? Por exemplo, fiança bancária. Esse é a melhor garantia que tem, né? Mas, quando o devedor vem com uma garantia dessa maneira, a taxa é outra, né? Sim. Mas assim, acho que o ideal é você ter garantias que são de fácil execução, outra coisa não muito concentradas, né? Porque, por exemplo, um terreno gigante, sempre você tem mais empecilho, né? Do que terrenos menores, né? Também, o terreno menor você tem uma liquidez maior, né? Mais fácil de vender, caso você tenha que executar, e por aí em diante, né? Perfeito. E assim, entendendo hoje que a gente tem esses riscos, a gente tem essa atratividade de mercado, tem muita empresa tomando crédito, né? Eu acredito que vocês devem estar enxergando isso, a gente aqui também no escritório, a gente consegue ver que tem muita empresa que às vezes até não está tão bem, mas está tomando crédito no mercado. E aí eu queria entender como, além da questão das garantias, hoje a gente pode ajudar o investidor ou o investidor sozinho buscar uma oportunidade boa, tanto no mercado de fundo imobiliário, na hora de avaliar um fundo imobiliário, quanto no mercado de papel puro, né? Tu ter ali diretamente o crédito privado. Bom, hoje o mercado de crédito, você tem basicamente dois cenários, né? Você tem as grandes emissões, né, de grandes empresas, que essas, até pouco tempo atrás, estavam saindo com taxas extremamente achatadas, né? Sim. Porque você tinha uma demanda enorme, né? E você tinha, do outro lado da moeda, operações pequenas, né? E o que estava acontecendo? Os bancos vinham segurando um pouco o crédito, e essa turma, enquanto que as grandes operações vinham com quase sem taxa, né? Nessa turma aqui vinha com taxas muito altas, né? Qual é o problema das operações pequenas, né? Primeiro, são pequenas, então obviamente é difícil de você encontrar, porque a gente está falando de, por exemplo, um CRI de 30 milhões, ou uma debênture que alguém emitiu, que era uma operação pequena. Sim. Então é mais difícil. E outro problema é o seguinte, é a própria liquidez, caso você tenha a necessidade de vender, né? É muito mais fácil você vender uma debênture de uma Petrobras da vida do que você vender
uma operação mega específica de um CRI que financiou um sale-leaseback de um galpão. Uma pequena obra. Exatamente. Né? Mas a verdade é que, apesar desse soluço que eu estava comentando, dos spreads estarem aumentando, né? E apesar também do juro subir, é verdade que quando o juro sobe, a qualidade de crédito de todo mundo diminui, porque a despesa financeira aumenta de todas as empresas, né? A gente ainda está animado com crédito. Né? Por quê? Porque a gente não está vendo aquele cenário de 2023 que você teve inúmeras RJs, né? Acho que vai ter algum caso, sim, mas pelo menos por hora ainda não é uma coisa que está nos preocupando. Né? Então, eu acho que você vai conseguir comprar coisas com taxas nominais altas e com spreads bons. Né? Aí basta você fazer aquela lição de casa que a gente estava comentando, de você, quando for entrar numa operação, tentar olhar o que é taxa praticada para uma empresa parecida, para de repente você não comprar uma coisa que tem uma taxa nominal boa, mas que tem um spread de crédito não tão bom. Porque os spreads, a gente acha que eles ainda vão aumentar um pouquinho. Tá? Não vai ser uma coisa gritante, mas eles vão voltar um pouco. Não, perfeito. Basicamente, dentro de crédito, olhar ali os pares de cada empresa. Sim. Então, acho que é legal trazer uma analogia aí para o pessoal. Talvez pouca gente conheça, mas se a gente for pegar Iguá e Rio Mais, duas empresas de saneamento, tu compara o crédito das duas, isso olhando debênture, né? Sim. E aí tu vê se está parecido ou não. E é interessante também que o mercado agora de crédito consegue comprar ativos bons que muitas vezes eles acabam, mesmo tendo uma despesa financeira alta, eles estão gerando mais caixa agora. E é legal também entender um pouco a parte de análise de indicadores. Vocês olham algum indicador, por exemplo, dívida líquida sobre EBITDA, se a empresa está gerando caixa, não está? Como é que funciona essa questão de indicador ali por empresa, olhando os CRIs que vocês avaliam dentro de listado? Sim. Não, a gente faz toda a modelagem financeira de toda empresa que a gente investe. Né? Então, olha tudo. Endividamento, perfil da dívida. Porque basicamente o que a gente faz, né? A gente modela a empresa e a gente tenta fazer choques para ver como ela se comporta para um cenário de, por exemplo, juros a 15, dólar a 7, ou ao contrário, né? Se o juros for para 7, como que fica? Ou, por exemplo, se é uma concessão rodoviária, se o PIB for para 1, o que impacta em termos de fluxo, né? Sim. É assim que a gente trabalha. Né? Pô, legal. Acho que estressar cenário no Brasil é o básico, né? Porque eu sei que vocês hoje fazem que nem tu comentou ali, um processo de avaliação, né? De garantias, de indicador, mas essa questão de avaliar que pouco investidor faz, tá? De avaliar o processo, acaba que facilita muito de tu não cair numa roubada, né? Sim. E aí até emendando uma próxima pergunta também. E vou te falar, mesmo fazendo essa lição de casa, às vezes você cai. Sim, né? sim, como, com por certeza. exemplo, uma Americanas da vida. Né? É muito Exato. difícil ali. Assim, eu acho que você sendo banco, você até conseguia ter uma visão mais macro ali do que estava acontecendo, mas como um gestor independente, onde você só tem acesso às debêntures ali, você não conseguia ter uma visão tão clara, né? A gente sabia que assim não era o melhor crédito do mundo, mas que era um crédito A que pagava uma taxa boa, né? Mais alta do que um A pagava, né? E a gente tinha, né? Não tinha muito, mas tinha. Sim. E passamos por todo o processo. Não, com certeza. Pelo que a gente acompanha ali, a grande maioria dos fundos acabava que tinha um pedacinho ali, né? E acaba que esse é um movimento muito mais da questão de que foi maquiado, né, os dados. Sim. E aí muitas vezes o gestor que acaba avaliando os dados que são passados acaba avaliando algo que é incerto, né? Mas legal, eu acho que esse processo ajuda muito o investidor a ter a segurança também na gestora quando vai investir em fundo de crédito, fundo de papel. E obviamente, o investidor, pessoa física, ele vai ter mais de um fundo. Olhando esse fundo imobiliário, ele vai ter mais de um fundo em carteira, né? E aí, além da casa de vocês, né? Que hoje vocês operam com o Iridium,
tu tem alguma opinião assim sobre elaboração de carteira para o investidor, né? O que ele pode olhar dentro de um fundo de papel, Claro. né? Acho que dicas práticas para a pessoa em casa aí poder analisar bem a sua carteira. Claro. Bom, acho que o primeiro ponto é diversificar, né? Por que eu falo isso? Porque a gente vê muito as pessoas reclamando, perdi muito dinheiro com o fundo tal, e perdeu por quê? Né? Perdeu porque concentrou, né? A verdade é essa. Se tivesse 10 outros ativos ali, né? Poderia ter perdido, mas o impacto financeiro daquilo, né, não seria tão alto, né? E é bom até você diversificar, não só por ter fundos com nomes diferentes, mas também estratégias diferentes, né? Sim. Ter alguns fundos mais high grade, fundos mais high yield, e ali você tem uma carteira ali que no final das contas te entrega uma taxa de acordo com o que você está procurando, né? É óbvio que se você quer ter mais retorno, você vai migrar mais para o high yield, né? Fundos mais high yield, né? O que o investidor deve olhar? Eu acho que basicamente, assim, eu acho que o investidor deve fazer uma coisa que poucos fazem, que é fazer a lição de casa, né? O que é fazer a lição de casa? Abrir o relatório do fundo, tá? Ler, tentar entender o que está acontecendo, tá? Acho que hoje algumas coisas que você pode ter que são armadilhas, né? Por conta da pandemia, você teve um aumento muito grande nos custos de material de construção, né? Sim. E com isso, muitas operações, muitas obras ali projetos que estavam sendo construídos, eles tiveram soluço ali no meio do caminho, né? Então, se você olha num fundo que tem vários CRIs de construção, esses empreendimentos ainda não estão prontos, eu acho que vale a pena tentar entender como que está aquele empreendimento, para você não cair ali numa cilada, porque o que pode acontecer? Aquele empreendimento está precisando de dinheiro, né? Antigamente, quando você tinha um mercado mais favorável, basicamente você emitia mais CRI, né? O fundo fazia mais captação e você conseguia ali rodar aquilo, mas hoje não é o cenário, né? Então, você acaba que essas operações elas acabam tendo problema de fluxo de caixa, né? Aí o gestor é obrigado a fazer uma carência, ou seja, não vai pagar juros ou não vai pagar juros de amortização, e aquilo acaba trazendo uma implicação negativa para o fundo. E fundo imobiliário, ele é sempre analisado pelo rendimento, né? E o problema é que uma vez que o rendimento diminui, né, o preço dele acaba caindo na bolsa, né? Então acaba que vira ali um ciclo vicioso, né? Então acho que esse é um ponto importante, abrir a carteira, ler, entender o que está acontecendo. Outra coisa é ver que tipo de material que o gestor disponibiliza. Eu dou um exemplo, a gente tem feito desde o começo do ano umas lives sobre o resultado do fundo, onde a gente abre para perguntas, né? E assim, a gente nunca deixou de responder nenhuma, né? Todas as perguntas que vêm a gente responde, mesmo perguntas repetidas, né? E assim, é engraçado, porque a gente tem quase, são 290 mil cotistas. As nossas lives, elas têm tido tipo 2.000 visualizações, que é muito pouco, né? A gente está falando aí de menos de 1%, né? Então você vê que o investidor médio, ele não faz muita lição de casa, né? E deveria, né? Porque querendo ou não é o dinheiro dele, né? Sim. E com isso ele consegue evitar algumas coisas, né? A gente no fundo, acho que você sabe que a gente tem uma carteira de fundo imobiliário de terceiros. Em 2024 a gente conseguiu escapar de alguns cenários ali que a gente via que estava se deteriorando e a gente conseguiu sair. E essa mesma visão, o investidor ele pode usar na carteira dele, né? O que a gente fez é exatamente o que eu estou te falando, né? Olhar o fundo, a carteira, ver o que está acontecendo. Todo CRI tem um relatório, tá? Sim. Então se você até tiver... É legal trazer assim para o investidor ter em casa uma dica bem prática para se fazer e achar o relatório, que às vezes quando tu entra em alguns sites aleatórios que não é o da gestora, tu acaba não encontrando ou o último ou o melhor relatório. Que você tem que o relatório do CRI, você tem que ir no agente fiduciário, né? E aí você pega o código do CRI, tá?
e aí você consegue baixar ele, tá? Se o gestor não abre o ticker ali, né, o código, Sim. você pode entrar em contato com ele e pedir, né, a série e a emissão e a securitizadora do CRI, que aí você consegue ir atrás, né? Sim. Desculpa, eu falei agente fiduciário, não, é na securitizadora. Você entra no site da securitizadora. Perfeito, que é o melhor acesso ali, né? Sim. Assim como entrar para ver o relatório gerencial do fundo imobiliário. Exatamente. Uma dica, sempre coloca o nome do fundo e do lado o RI. Então, Iridium RI, Iridium 11 RI. Tu vai chegar no site da gestora com os materiais originais, que, ao meu ver, é algo que, como tu comentou, pouca gente faz, mas que é o básico bem feito, né? Sim. E muitas vezes tu acaba estudando o relatório, entendendo a cabeça do gestor. Sim. Às vezes tu acaba deixando de tomar uma decisão errada, por exemplo, por efeito manada. Né? Tá todo mundo vendendo, vamos vender. Sim. É interessante tu entender o motivo por trás e até para isso te gerar mais segurança, tu conseguir às vezes até comprar mais se o fundo realmente for bom. Sim, sim. E eu acho que hoje as pessoas, acho que tem um pouco de... Porque o que acontece? No mundo de hoje você tem muita informação, né? Você entra no YouTube, digita IRDM11, aparece um monte de gente falando. E eu acho que tem que tomar cuidado, porque assim, tem gente boa, mas tem muitas pessoas que basicamente eles leem o relatório e assim, muito superficialmente, né? Eu te falo porque, por exemplo, a gente vê poucos entrando em contato conosco, participando da live, entendeu? Ou até mesmo acessando a gente para perguntar. Então, acho que às vezes você se balizar só nesse tipo de informação também não é a melhor opção, né? Então, assim, acho que todas as gestoras, elas são muito disponíveis para os investidores, né? Então, você manda um e-mail, com certeza alguém vai te responder, né? Então, entre em contato com a gestora, faça suas perguntas, com certeza você vai ter respostas, né? E para você tomar sua decisão, né? Não estou falando que você não tem que ouvir os outros, acho que sim, né? Mas não se baseie 100% só no que as pessoas estão falando. Porque, por exemplo, às vezes você pode ser induzido a uma coisa que poderia ser uma boa oportunidade, né? Sim. Inclusive, além de olhar o relatório, olhar para si mesmo como investidor e entender também, que cada um é um investidor, cada um tem uma realidade, né? Claro. E principalmente entender que o investidor, pessoa física, ele acaba não devendo nada para ninguém, né? Sim. Além de comentar o quanto rendeu a carteira no churrasco de amigos, esse cara ele não precisa ter a pressão de outros investidores atrás, assim como uma gestora tem. Sim. E aí muitas vezes a gestora, além de fazer esse trabalho de fazer uma boa análise, tem que mostrar para os investidores que está fazendo um bom trabalho, né? O investidor ele acaba que ele só faz a parte de trás ali. Mas, cara, muito feliz de aprender com vocês aí. Acredito que o investidor em casa também vai conseguir extrair muito. E agradecer, Antônio, pela presença. Imagina. Se precisar. Obrigado, Xavier. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela parceria. E sempre que você precisar da gente, pode contar conosco. Perfeito. Pode deixar que a gente vai chamar mais vezes aí. Ok. Fechado, Pedro.